Faça um bom dia. Tudo bem com você? Como é que você está? Hoje, domingo, dia maravilhoso, né? Com uma chuva muito gostosa aqui. Não sei se está chovendo aí onde você está vendo esse vídeo agora. Também não sei se vai ser no domingo, né? Que você vai ver. Mas estamos aqui para agradecer, né? E louvar a esse Deus, nosso Pai maravilhoso, que nos concedeu mais uma vida, mais uma vitória, né? Nossa vida, nossa respiração. Estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te agradecer em teu nome. Que esse dia hoje seja um dia para que a gente possa te glorificar e te comunicar, né? A tua grandeza a muitas pessoas, a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho hoje. Toca no nosso coração, Senhor, para que nós possamos realmente ativarmos, né, a nossa identidade de filhos e filhas, para que possamos fazer aquilo que nós temos que fazer, aquilo que é nosso propósito, que o Senhor colocou no nosso coração, assim como nós vamos ver hoje, né, a missão de Araão, junto com Moisés. E a gente vai, através da sabedoria, né, nós estamos remetendo lá atrás, no passado. Então, que nós possamos ser também esse Araão, esse Moisés, né, que sai do deserto, liberta um povo, que é a grande missão de Moisés, e que nós também possamos, né, desenvolver a nossa missão com sabedoria, para que nós possamos levar cada vez mais o nosso Deus, levar a Ti, Senhor, àqueles que ainda não Te conhecem. Amém? Então, vamos lá. Ontem nós estávamos vendo o capítulo 18 da sabedoria, e nós estamos vendo do versículos de 20, né? E eu disse que ia voltar hoje, e ainda talvez eu volte amanhã de novo, porque hoje eu vou, dependendo do tempo, né? Pra gente, se não for muito tempo, explicar um pouquinho para vocês, porque eu acho interessante, né? Esses textos que nos remete a outros, para que a gente possa ir se fortalecendo e conhecendo, né, cada vez mais a palavra. Veja, a sabedoria nos remeteu a todo o Gênesis, Êxodo, né, Números, que nós vamos ver hoje também, né. Então é interessante a gente ver que a Bíblia é uma história de um povo que viveu. Então, conforme eles vão contando a história lá de trás. Jesus faz muito isso também, Jesus remete, né, fala em Isaías, está escrito isso. Lá depois nas cartas, né, dos apóstolos, nas cartas de Paulo, principalmente, né, nas de Paulo, ele remete muito também àquilo que Jesus falou, ao Antigo Testamento. Tem cartas que eles relatam a história inteirinha lá, para que a gente possa o quê? Para que a gente possa estar sempre lembrando, para que isso fique gravado na nossa mente. E nós precisamos também fazer isso. Conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente precisa estar remetendo ao passado daquele povo para ver o que eles fizeram, para que a gente possa tomar atitudes sábias, né, nos nossos dias de hoje. Porque a gente vai percebendo o que eles fizeram que deu certo, o que eles fizeram que não deu certo, né? E aí a gente vai fazendo aquilo que deu certo, a gente vai repetindo aquilo que não deu certo, a gente vai corrigindo e vai assim vivendo a nossa vida rumo ao reino, né? Rumo ao reino eterno que Deus nos preparou, nos fez nascer para isso, né? Nós não nascemos aqui para vivermos só nessa terra aqui, morrer e acabou. Certo? Então vamos lá, ó, vamos ler de novo o 20, e eu vou ler até o 23 hoje, depois amanhã a gente continua a explicação, tá bom? Então vamos lá. Também os justos foram atingidos pela provação da morte. Veja, aqui os justos foram atingidos pela provação da morte, ou seja, além do povo que estava no Egito, que a gente viu, tudo que aconteceu com eles, as mortes dos primogênitos, né? E a morte de muitos outros também durante todas as pragas que foram acontecendo, mostrando que Deus não brinca, né? Quando Deus fala, Ele faz, Ele age. E aqui nós vamos ver também que Deus age toda vez que você é desobediente, toda vez que você não cumpre aquilo que você nasceu para fazer, toda vez que você toma atitudes de reclamação, sabe? Tudo vem consequências negativas para a gente. É ação e reação, não tem como não vir consequências negativas. Então também aqui, aquele povo que tinha saído do Egito, que era o povo escolhido de Deus, eles também foram castigados. Por quê? Pela desobediência deles. Pela desobediência e por querer o poder. Nós vamos ver aqui hoje a história de Coré, né? Um pouquinho da história de Coré, que questionou, que brigou com Moisés.
né? Por conta de poder, por conta de poder, né? Então veja, e Jesus dizia, né? Aquele que você quer ser maior no meu reino tem que servir. Então Deus vai mostrando para eles aquilo que eles estão fazendo de errado e também foram atingidos. Olha aqui, ó, também os justos foram atingidos pela provação da morte. E no deserto foi abatido um grupo numeroso. Então, mas aí depois a gente vai voltar. Mas a ira não durou muito tempo, porque um homem irrepreensível, ou seja, um homem, o que é irrepreensível? É aquela pessoa que quando ela tem uma missão, ela cumpre, ela não tem nada que faça com que ela desista daquilo, né? Daquilo que foi colocado para ela. É uma pessoa pura, uma pessoa íntegra, uma pessoa que vai realmente fazer aquilo que foi predestinado para ela fazer. Então, o quê? Porque um homem irrepreensível apressou-se em defendê-los. Manejando as armas do seu ministério sacerdotal e oração e o incenso pelos pecados, ele enfrentou a ira divina e deu fim à desgraça, mostrando que era teu povo. Venceu a ira divina, não com a força do corpo, nem com o poder das armas. Ele venceu com a palavra, que aplacou aquele que castigava, recordando-lhes as promessas e as alianças feitas com os antepassados. Os mortos tinham caído aos montes, uns sobre os outros. Ele, porém, colocou-se no meio deles, deteve a ira e cortou o caminho dela, para que não atingisse os sobreviventes. Então, isso aqui é uma história, gente, que se você ler aqui simplesmente, você vai falar, nossa, o que será que é isso, né? Então, aí se você pegar lá o versículo 16 de Números, você vai ver, e aí depois a gente pode também colocar essa questão, que aí eu vou fazer um outro paralelo, mostrando a parte de Jesus. Aqui, na verdade, você vai ver que lá no capítulo 16, inteirinho, você vai ter a história de Coré, quando ele se revolta, quando ele une, vai vendo, ele reúne. Quem que era Coré? Coré era descendente da tribo de Levi. Lembra? Levi são 12 tribos, as 12 tribos de Jacó, né? De Israel, Jacó que virou Israel, né? E ele tinha 12 filhos. Dos filhos dele era Levi. E a tribo de Levi, ela ficou responsável, por quê? Ela ficou responsável, ela tinha sido uma tribo separada e ficou responsável para estar diante da comunidade. Naquela época eles tinham um tabernáculo, né? Então, nesse tabernáculo, não era qualquer um que podia entrar. Tinha lugares que a comunidade não entrava, só entrava aqueles que podiam entrar, que Deus tinha determinado que entrasse. Então, a tribo de Levi era a tribo que tinha, por exemplo, esse poder. Tanto é que eles ficavam ali para fazer orações para o povo, para falar com Deus através de Deus e levar para o povo. Então, a tribo de Levi tinha essa missão. Tanto é que a tribo de Levi, se você for ver, ela não teve terras como as outras tribos tiveram, né? Quando ele chega lá, então as outras tribos, quando eles chegam na terra, né, que Deus tinha preparado, as outras tribos deveriam então estar sustentando a tribo de Levi, porque a tribo de Levi tinha sido específica para estar com Deus diante da comunidade sempre que precisasse e sempre estar diante de Deus para a comunidade, né? Quando precisasse ou não, a tribo de Levi tinha essa função. Então eles já eram um povo escolhido, separado. Então Coré é dessa tribo, ele é da tribo de Levi, é um dos descendentes da tribo de Levi. O que ele faz? Ele percebe que Moisés e Arão eram irmãos, quando foi libertar o povo do Egito, mas Deus fez o quê? Deus deu o quê? Uma missão para Moisés. Ele deu uma missão para Moisés e uma missão para Arão. Ou seja, Moisés não agiu sozinho. Porque Deus fala para ele assim, que Moisés coloca um monte de desculpas, assim como nós colocamos muitas vezes, né? Para não fazer a vontade de Deus na nossa vida. A gente fica colocando um monte de desculpa. Ah, mas eu não sei falar, mas eu não sei fazer. Ah, mas eu não... Como é que eu vou fazer um vídeo? Eu não sei falar, né? Como é que eu vou falar com as pessoas? Eu não sei falar. Então Moisés também tinha essas desculpas. E aí quando Deus dá uma missão pra gente não pode dar desculpas, porque senão a missão passa. E aí vem outro e a fila anda e a gente fica para trás e aí a gente perde a oportunidade de estar mais próximo de Deus, falar de Deus. Então o que Moisés fala? Que ele não podia, então o Arão, aí Deus fala assim para ele, eu separei o teu irmão Arão, vá e você vai se encontrar com ele.
E aí eles se encontram e Araão sempre estava junto. Se você for ver lá no Êxodo, você vai ver que sempre Araão estava à frente, junto com Moisés. Moisés falava, Araão repetia. Por quê? Porque a gente sempre fala, a gente costumou ver que Moisés, a gente fala que Moisés era gago. Mas a escritura não diz que ele era gago. E segundo a hora que você vai ver na origem, na letra original, né? A palavra que significa lá que era... Ele fala que ele era, acho que, duro de língua, né? Alguma coisa assim. O que significa duro de língua? Significa que ele fazia 40 anos que ele tinha saído do Egito. Então, o que ele tinha? A língua, ele não conseguia mais falar direito a língua egípcia. Mas Araão, que vivia lá até então, todos esses 40 anos que Moisés ficou fora, Araão continuou lá, sendo escravo, junto com o povo. Então, eles falavam o quê? Falavam a língua, eles manteve também a língua deles, mas eles falavam, Araão falava mais fluente a língua de onde ele morava. É a mesma coisa de você, já falei isso em outros vídeos, mesma coisa de você, por exemplo, mora aqui hoje no Brasil, aí você vai lá nos Estados Unidos, fica 40 anos nos Estados Unidos. Imagina, você vai falar fluente o quê? A língua inglesa. Mas aí, 40 anos depois, o português seu não vai ser tão perfeito. Percebe? Então, era isso que aconteceu com Moisés. E aí, então, Araão era o quê? Era o seu intérprete, na verdade. Então, Moisés não era gago. Na verdade, Moisés, ele tinha mais dificuldade de falar a língua egípcia, porque ele já tinha se afastado de lá fazia muito tempo. E é isso. Aí, então, Araão foi o seu ajudante. E aí nós vamos ver, então, a revolta de Coré. O Coré, ele reúne. Eu sou da tribo de Levi, eu, né, que tenho eu quero ser sacerdote, porque ele não era sacerdote. Ele entrava no tabernáculo até um certo momento. Aí, de um certo momento para frente, era só os sacerdotes que podiam entrar. E aí, Arão, Deus tinha designado Arão para ser sacerdote. Por quê? Porque Deus deu uma missão para Arão, deu uma missão para Moisés. Então, quando Deus dá uma missão para você, é você que tem que cumprir, não é outro. E nem você pode passar para outro a sua missão, porque é sua. Então, Coré, ele estava o quê? Coré desejava o quê? O cargo, vamos dizer assim, né? Que Arão estava tendo, que era de ser sacerdote. E aí, ele vai fazer o quê? Ele reúne um monte de gente quando eles estavam no Egito, caminhando. Brigam com Moisés, falam assim, você nos prometeu levar para uma terra que corre leite e mel. Tudo isso está lá no capítulo 16 de Números, gente. Tá? Vocês começaram 16 ou 17, vocês vão ler toda essa história que eu estou contando para vocês. E aí, então, Coré, ele reúne um povo todo, mais de 250 homens, ele reúne para ir lá o quê? Questionar, para ir lá brigar, né, com Moisés, afrontar a Moisés. Mas, na verdade, ele estava afrontando a Moisés? Moisés estava só cumprindo o quê? Moisés e Arão estavam cumprindo o quê? Cumprindo o quê? Um propósito, uma missão que Deus tinha colocado na mão dele. Então, a partir do momento que ele brigou com Moisés, ele não estava brigando com Moisés, ele estava brigando diretamente com Deus. E Deus ficou muito irado com ele. E aí é o que fala aqui nesses versículos aqui, ó, do 18 que nós estamos lendo. Que ele fala assim, ó, quer ver? No capítulo 21, né? Ele fala assim, ó, porque aí fala um homem irrepreensível, né, que apressou-se em defendê-los. Mas aqui antes ele fala, também os justos foram atingidos, né, mas a ira não durou muito tempo. Por que não durou muito tempo a ira? Porque Deus chamou, né, o Araão, e Moisés disse para Araão, vá lá. Então, se você ver aqui ó, agora no versículo 28 e 25, você vê a obediência de Moisés, né, a revolta de Coré e a obediência de Moisés e Araão, que é onde ele vai e salva. Por isso que fala aqui, ó, que um homem irrepreensível apressou-se em defendê-lo, né? Então, irrepreensível, coloquei aqui, ó, sem nenhuma falha, perfeito. Então, um homem irrepreensível apressou-se em defendê-lo, manejando as armas do seu ministério sacerdotal. Veja, manejando as armas do seu ministério sacerdotal, com oração e incenso pelos pecados. E ele afrontou a ira divina e deu fim à desgraça. Deus aceitou o que Arão tinha feito. Que Arão foi lá, colocou incenso, se prostrou, pediu a Deus para que... Mas já tinha morrido muitas pessoas. Que a gente vê aqui no versículo 20. Foram atingidos pela provação da morte. Também os justos foram atingidos pela provação da morte. Então, lá em Números, deixa eu ver lá,
Lá em Números, então, 16, do 28 a 35, ele vai falar aqui, ó, quer ver, ó, 28 a 35. Então Moisés disse: agora vocês ficarão sabendo que foi Javé quem me enviou para agir assim. Não adianta vocês virem questionar comigo, foi Deus, foi Javé. O que eu não fiz, e que eu não fiz nada por mim mesmo. Ou seja, eu só estou cumprindo uma missão. Porque aí vocês vão ver no capítulo 16, eu estou lendo do 16, versículo 28, tá? Mas para trás, se vocês peguem a Bíblia de vocês, número tem em todas as Bíblias, vai lá ler desde o 16, versículo 1 do capítulo 16, vocês vão ver essa história que eu estou contando para vocês. Então, aqui Moisés está falando, então, que foi Javé que me enviou, que eu não fiz nada por mim. E se esses homens morreram de morte natural, conforme o destino de todos os homens, é sinal que Javé não me enviou. Mas se Javé fizer alguma coisa estranha, e se a terra se abrir e engolir com todos os seus, descendo vivos à mansão dos mortos, então vocês ficarão sabendo que esses homens desprezaram Javé. E sabe o que aconteceu? No versículo 31 vai falar: logo que Moisés acabou de falar, o chão rachou debaixo dos pés dele. A terra abriu sua boca e os engoliu com suas famílias, junto com os homens de Coré e com todos os seus bens. Desceram vivos à mansão dos mortos, juntamente com todas as coisas que lhe pertenciam. A terra os cobriu e eles desapareceram da comunidade. Veja. Quando eles gritaram, os filhos de Israel que estavam ao redor fugiram correndo, pois pensavam que a terra iria engolir eles também. Saiu um fogo da parte de Javé e devorou os 250 homens que ofereciam incenso. Então aí, Javé falou a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Araão, para tirar os incensórios do meio do fogo e espalhar as brasas. E aí depois depois de tudo isso, né? Aí o que aconteceu? Veja, eles vieram brigar com Moisés. Moisés pediu a intercessão de Deus e Deus fez o quê? Abriu a terra e engoliu todos aqueles que estavam ali, fazendo o quê? Afrontando Moisés. Aí depois, se vocês verem no capítulo 17, daí depois, no capítulo 17, se vocês pegarem o versículo 6, vocês vão ver aqui, ó. No dia seguinte, toda a comunidade dos filhos de Israel protestou contra Moisés e Arão, dizendo: aqui, ó, vocês estão matando o povo, e dado que a comunidade estava se amotinando contra Moisés e Arão, eles foram para a tenda de reunião. Aí, o que aconteceu? Uma nuvem cobriu a tenda e a glória de Javé se manifestou. Moisés e Arão entraram na tenda. E Javé lhe falou: afastem-se dessa comunidade, pois vou consumi-la num instante. Indo para Moisés e Arão afastar dessa comunidade que estava ali afrontando ele. Porque estava afrontando a quem? A Deus. Questionando o que? A missão que Moisés tinha. Então aí ele fala assim: os dois, olha aqui, ó, os dois se prostraram com o rosto por terra. Eu estou lendo o capítulo 17 de Números, versículos 6 até os seguintes. Então ele fala assim, ó: Moisés disse a Araão. Então os dois, eles o quê? Se prostraram com o rosto por terra, humildade, ó. E em seguida Moisés disse a Araão: pegue o incensório, coloque neles brasas do altar, coloque incenso e vá depressa fazer a expiação pela comunidade. Olha aqui Moisés sendo humilde, querendo aplacar a ira de Deus, para que as pessoas não morressem mais, porque Javé tinha dito o quê? Um pouquinho antes, ele disse assim, ó, ele disse para Moisés e Arão: afastem-se dessa comunidade, pois vou consumi-la no instante. Aí Moisés fala isso para Arão, né? Vá lá e faz, porque se Deus acabasse com a comunidade dele, veja, aí o que né? E Moisés tem um momento que ele questiona Deus, fala assim: Senhor, se o Senhor acabar com todo o seu povo que o Senhor tirou do Egito, o que as comunidades vizinhas, as cidades vizinhas vão dizer? O Deus que tirou o povo do Egito para matar eles no deserto? Então veja, Moisés questionava muito Deus. Né? Moisés questionava, mas assim, com muito amor. Por quê? Porque às vezes nós também questionamos a Deus na nossa vida, né? Nós também questionamos a Deus, Senhor, né? Mas aí ele questionava dando uma solução.
dando uma solução, dando uma mudança, fazendo alguma coisa diferente. Porque às vezes a gente questiona a nossa situação de vida e fala assim, Senhor, mas eu pretendo mudar de atitude, eu vou mudar de atitude. Então, muitas vezes, a ira de Deus, ela é aplacada, né? Naquele momento, inclusive com Moisés, ela é aplacada a ira de Deus quando o quê? Quando nós estamos afastados de Deus, parece que todas as coisas de ruim acontecem pra gente, né? E quando nós estamos próximo de Deus, parece que a coisa parece não, né? Que vai melhorando, vai começando a melhorar. E também o contrário também é verdade, né? Muitas vezes a gente chega próximo de Deus e Deus quer realmente ver se a gente realmente está forte na fé, para que a gente não se desvie do caminho dele. Então muitas coisas acontecem para que a gente possa mudar de atitude, né? Para que a gente possa mudar. E aqui, só que aqui no deserto a gente percebe que Deus estava muito irado. E então Abraão, ele fala para Arão que vá lá, né? E ele fala o quê? Pega o incensório, coloque nele brasas do altar, coloque o incenso e vai depressa fazer a expiação pela comunidade, porque a ira de Javé se inflamou contra ele e a praga já começou. Então Arão fez o que Moisés estava mandando e correu para o meio da comunidade, mas a praga já havia começado entre o povo. Então ele colocou o incenso, fez o rito de expiação pelo povo e, ficando entre os mortos e os vivos, deteve a mortandade. Os que morreram por causa da praga foram 14.700, ou seja, além dos que morreram por causa de Coré. Quando Araão voltou para junto de Moisés na tenda da reunião, a mortandade já tinha acabado. Então veja aqui, muitas vezes a gente percebe que nós tomamos atitudes na nossa vida que nos faz afastar de Deus, né? Nos faz... porque Deus, Ele nos quer para nós, Ele quer para nós que a gente tenha... que a gente viva para o reino dEle, mas esse reino é um reino de justiça, é um reino de... aquele que quer ser o maior tem que servir. Então, todas as vezes que você quer fazer o outro, né, submisso a você, fazer o outro escravo, né, não submisso, porque submisso é estar sob uma mesma missão, mas fazer o outro escravo, querer poder. Veja, eu não vou nem questionar, não vou nem falar a questão de Jesus aqui, né, porque eu vou comentar depois também colocando esse texto, eu vou colocar também com Jesus amanhã, eu vou fazer uma colocação para a gente entender um pouco melhor também esse texto que está diretamente relacionado com Jesus também. Então aqui, veja como esse capítulo 20, esse versículo 20 aqui do capítulo 18, do 20 até o 24, né, até o 23, ele é assim muito profundo, ele nos remete lá. Então agora eu vou ler de novo para vocês entenderem, para vocês perceberem que aquilo que eu contei, tá tudo aqui, nesse pedacinho aqui, nesses 3 versículos, né? Que olha, foram justos, também os justos foram atingidos pela provação do deserto, e no deserto foi abatido um grupo numeroso. Lembra lá que eu falei? De 14.000, né? Mas a ira não durou muito tempo, por quê? Porque um homem irrepreensível, ou seja, Araão, né? Apressou-se em defendê-los, manejando as armas do seu ministério sacerdotal e oração e o incenso pelos pecados. Ele enfrentou a ira divina e deu fim à desgraça, mostrando que era teu povo. Venceu a ira divina não com a força do corpo, nem poder de armas. Ele venceu com a palavra, que aplacou aquele que castigava, recordando-lhes as promessas e as alianças que foram feitas aos antepassados. Ou seja, o Senhor fez uma aliança com o seu povo, de tirar o seu povo da escravidão do Egito, então agora não cabe a eles que todos morram, né? Por conta de alguns que pecaram, que todos morram. Então veja, e aí os mortos tinham caído aos montes, uns sobre os outros, ele, porém, colocou-se no meio deles, deteve a ira e cortou o caminho dela, para que não atingisse os sobreviventes. Olha isso. É exatamente aquela história que eu contei de vocês lá. Então, vocês lá, capítulo 16 e 17 de Números, vai remeter a esse capítulo 18, versículo 20 ao 23 de sabedoria, tá bom? E eu espero que você, que tenha aguçado um pouquinho, assim, o seu desejo de conhecer mais, né? Conhecer mais a palavra e de conhecer mais quando a gente tem uma missão, né? Quando a gente tem uma missão,
Quando Deus dá uma missão pra gente, Ele está com a gente, Ele nos fortalece, Ele nos mostra muitas coisas difíceis também que nós temos que enfrentar, mas Ele está conosco, Ele nos fortalece e nos livra de tudo aquilo que quer afastar a nossa missão. Ele nos livra de tudo aquilo que quer afastar a nossa missão. Por isso é que nós temos que cada vez mais, né, pedir sabedoria para Ele, para que Ele nos oriente, nos ajude a que a gente possa fazer um mundo mais justo, mais humano e mais de serviço, né? De servir as pessoas, de amar as pessoas, de perdoar as pessoas. Então Deus está conosco, caminhando conosco e todos nós temos uma missão e nós temos que cumprir a nossa missão. E que Deus possa te dar hoje um domingo maravilhoso, você e sua família. Desfrute, hoje é dia do Senhor, é dia de desfrutar, é dia de você louvar ao Senhor, de você dobrar o seu joelho, de você agradecer pela semana que passou, colocar no papel tudo que você tem para a semana seguinte, pedir e invocar, né, a presença de Deus assim em cima dos seus trabalhos que você tem para a próxima semana, e que Deus nos abençoe sempre, né, o nosso trabalho, e que abençoe a nossa família. Então peça a Deus por sabedoria para que a gente possa cada vez mais estar sempre com Ele, que Ele nos abençoe todos os dias de nossa vida, e principalmente essa semana aí que está se iniciando hoje, né, uma nova semana. Agradeça pela que passou e peça a Ele sabedoria para a próxima. Fique com Deus, um beijo no seu coração.